Estamos de volta aqui com o governador, com o vice-governador, com o secretário de infraestrutura, com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, com o deputado estadual, com o médico ortopedista e como eu prometi a vocês no início do primeiro bloco, que iria revelar outra qualificação dele, que poucos conhecem, mas muitos desse segmento de esportivo conhecem, que é o capoeirista também, Dr. Otto Alencar, e aquele jovem, aquela criança que passou 3 anos estudando num colégio interno, aqui na capital, e que nunca tinha ido a uma praia. Verdade. Queremos saber desse Dr. Otto, ser humano, esses cargos todos lá. Vamos para esse aluno do colégio interno. Exato. Eu nasci em Rui Barbosa, estudei o ginásio lá. Terminei o ginásio. Meu pai conseguiu uma vaga aqui no colégio 2 de Julho, ali no Garcia, e era colégio interno. Eu era interno como outros colegas. Eu vim do interior e estudava bastante, né? E tinha que reaver tudo que eu não conseguia no ginásio. Então eu estudava mais do que os outros e a distância era muito grande. Quando eu vim de Rui Barbosa estudar aqui em 64, de Rui Barbosa até Salvador não tinha asfalto ainda. Feira Salvador ainda era no barro. O carro veio atolando de lá até aqui, era um período de chuva, né? Veio atolando até aqui. Eu fiquei no colégio 2 de Julho, 3 anos estudando, nunca fui numa praia. Nunca tive a oportunidade de ir numa praia, porque quando chegava no fim do ano, a minha vontade era voltar para a cidade, para a fazenda, para o meu pai, para estudar por lá, para ver o campo, enfim, para passar aqueles 2, 3 meses de férias. E no meio do ano não dava para voltar. Tinha que ficar aqui em Salvador, porque o período era muito curto, a estrada para ir, para voltar, então eu ficava já o ano todo aqui, só ia lá para o interior, para Rui Barbosa, no final do ano. Mas foi uma coisa boa para mim, rica, porque no 2 de julho eu consegui estudar num colégio bom e passei no vestibular de medicina de primeira, graças a Deus, passei no vestibular de medicina. O famoso CDF. CDF, foi, graças a Deus, me estudava bastante mesmo. Era, né? E, aliás, na minha sala, no colégio 2 de julho, nós éramos 42 alunos do 3º ano, científico, não era? Chamava terceiro científico, só perdeu um aluno, 41 passaram, inclusive eu. Passei medicina na Universidade Federal. Ao longo da vida, tem reencontrado essa turma do 2 de julho? Sempre, há pouco tempo nós estivemos juntos. Aí, 2 nomes que vêm na cabeça. Sempre, Técio Santana, lá de Santa Maria da Vitória, Marcelo, que é anestesista aqui em Feira de Santana, Geraldo Oliveira, médico ali em Birimbau, Valnei Pitombo, que é um grande cirurgião plástico lá no Rio de Janeiro, ele se encontra sempre. Jurandir, vários colegas meus que estudavam juntos, né? Eu sempre fiz amizades longas, prolongadas, né? Tenho amigos de muitos anos. Nos falou na capoeira. Não, antes de chegar na capoeira, na UFBA. Aí entrou na UFBA. Entrou na UFBA, me formei em medicina, fiz residência para ortopedia, traumatologia, fiz um curso de especialização em cirurgia do quadril, em São Paulo, voltei para aqui, aí depois fui ser professor da Universidade Federal da Bahia, professor assistente, passei lá uns 12 anos ensinando, depois entrei na política, saí e voltei de novo. Entrou na política, saiu, entrou de novo. Nesse período constituiu família. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma moça. Um é médico, ortopedista como eu, fez quadril também. O outro é administrador de empresa e Isadora, mais nova, faz arquitetura. E o nome dos 2 homens? É Otto Filho e Daniel Alencar. É o famoso Otinho, né? Otinho, igual o Cecinho, Otinho. Mas todos 2 bem corpulentos, bem fortes. O Otto mesmo gosta também de luta, né? Não fez capoeira, mas fez jiu-jitsu, ficou até mais forte que eu, tenho um temor muito grande dele. Por falar em temor muito grande, fez jiu-jitsu, fez esportes, uma frase marcante de Dr. Otto Alencar, político, e que decidiu largar a política em 2004, salvo engano, foi de que recuar também é golpe. Exato, era uma frase de Mestre Bimba. Mestre Bimba é professor de capoeira anglo-regional, porque tinha um Pastinha, que era da capoeira de Angola, que a capoeira joga mais embaixo, e ele fez a capoeira anglo-regional, que é a capoeira dos golpes mais altos, né? Daí veio a meia-lua dobrada, veio a vingativa, veio o voo do morcego, veio esses golpes todos que ele colocou lá em cima. E Bimba era uma figura muito interessante e criativa, né? Ele colocava as coisas e pegava as coisas, né? Então, quando se questionava ele por que o AU na capoeira, né? E AU, você sabe por que o AU, né? Porque o A, as mãos para baixo, faz o A. E as pernas para cima faz o U, por isso chama U. Confesso que tomei esta aula aqui hoje, que eu não sabia. O AU é por isso, você bota as 2 mãos para o chão, faz o A. As 2 pernas para cima, faz o U. O AU. E uma vez um aluno dele perguntou a ele por que
fazer o AU quando estava brigando, para sair da... Porque o AU, quando você faz o AU, você sai da briga. Por que sair da briga ele fez? Porque quando está brigando não está bom, recuar também é golpe. O feio é apanhar, né? Então ele tinha umas frases interessantes dele, né? Ele tinha umas frases clássicas mesmo, ele dizia sempre uma coisa que eu sempre marquei na minha vida, que eu lembro sempre assim, tanto que eu fiz o documentário que eu vou te dar daqui a pouco, Capoeiragem na Bahia. Ele dizia com muita propriedade assim, quem bate nem sempre se lembra, e quem apanha nunca esquece. Nunca esquece, é verdade. É verdade. Então, fala nisso, me passa esse documentário. Coisa da cultura, da capoeira, né? A capoeira teve um tempo na Bahia, no meu tempo mesmo, capoeirista era considerado marginal. Mas quem lutava karatê, judô, não. Quem era capoeirista não entrava no banho de tênis. Não entrava, não deixava entrar. Só porque era uma coisa baiana. E na Bahia teve um tempo que não se exaltava a cultura baiana, não se exaltava a música baiana, a música que veio com os negros, né, o ritmo da capoeira, alguns ritmos do candomblé, que veio a surgir daí o axé, as músicas todas de ritmo. Já se ganhou. Por falar em candomblé, vamos lá. Capoeira, Dr. Otton fez esse documentário. Capoeiragem na Bahia. Da Capoeiragem na Bahia. Ramon, por gentileza, pegue aqui. Esse documentário, o senhor estava me contando, antes de nós começarmos a conversar, que pega aqui vários capoeiristas. Tem a imagem do Bimba aí, a imagem do Pastinha. Tem o Bimba, que fez ponta nos filmes de Glauber Rocha. O Pagador de Promessas, ele está lá fazendo ponta lá no filme do Glauber Rocha, que era muito amigo dele, né? E que conhecia bem a Bahia histórica, a Bahia do Centro Histórico, a nossa velha Bahia, que é uma tradição muito grande. E a capoeira chegou a esse ponto, né? De não se permitir que um capoeirista pudesse entrar num clube social. Mas se exaltava o karatê, o judô. Nessa época, não se valorizava a nossa cultura. Nesta época, Dr. Otton já jogava capoeira? Já joguei capoeira. Já Continua jogando? Não, porque eu não tenho mais preparo físico para jogar. Mas acontece que a escola de medicina era no Terreiro de Jesus. Certo. E a academia de Bimba era no Maciel. Certo. Era um pulinho. Um pulo. Saía, terminar de receber aula de medicina e para aula de capoeira. Mas ainda aprecia muita roda de capoeira? Gosto, sim, troco o berimbau. Mas o senhor está me dizendo de que não joga mais capoeira, mas eu presenciei, inclusive, num 2 de fevereiro, lá na região do Boteco do França, que é uma das pessoas que o senhor gosta muito, da capital. O senhor dando um 2 de Não, mas é só vai enganar a torcida mesmo. Agora, o berimbau eu toco do berimbau, toco atabaque, aí eu toco bem, né? Né? Se me der um berimbau, dá para fazer todos os ritmos, São Bento pequeno, Iuna, Cavalaria. Dr. Otton, mas o senhor tocou também no candomblé fazendo associação à capoeira. E Dr. Otton, ou melhor, Otto Alencar Mendonça Filho, ser humano, é religioso? Sou católico. E sigo com muita fé a região católica, já há muito tempo, a minha família toda é católica, eu sou uma pessoa de muita fé em Deus, né? Embora tenha sido educado num colégio presbiteriano, que era o 2 de Julho, ali no Garcia, era presbiteriano, eu participava dos cultos, né? Todos os cultos eu participava, leio a Bíblia e conheço muito a Bíblia, talvez eu já li muitos livros, né? E considero que a Bíblia é o maior livro do mundo, eu nunca vi nada parecido. E já li também o Alcorão. Já li o Alcorão? O Alcorão todo. Eu conheço o Alcorão todo. E, na verdade, é uma coisa muito radical, muito fundamentalismo religioso ali, né? É demais, é uma coisa que você lê e vê que essa situação toda, dessa guerra religiosa que existe no mundo, é muito em função do debate do cristianismo com o islamismo, né? Os islâmicos nunca aceitaram o cristianismo, e aí veio 600 e tantos anos depois de Cristo, Maomé, que fundou o islamismo, e a partir daí começaram as lutas todas religiosas do mundo. As cruzadas vieram em função disso, né? E hoje você vê lá no Israel em guerra permanente com o Iraque, com o Irã, com todas as tribos árabes, né, que formaram seus países, uma ou outra que não tem isso. Mas eu acho que tudo surgiu dessas lutas todas em função desse debate. O Império Romano, quando surgiu o cristianismo, professava o helenismo. Os deuses eram Júpiter, era Diana, era Hermes, era Dionísio, né? E a partir de Cristo,
começou a infiltrar no exército romano o cristianismo, que veio surgir depois com o primeiro imperador romano da era cristã, que foi Constantino o Grande, que fundou Constantinopla. Aula de geografia, falando do Estado, aula de história, aula religiosa, aula de política, aula de medicina. Doutor Otto Alencar é um homem de 200 ferramentas, né? Graças a Deus. É um homem com experiência, é um homem que tem a capacidade... Fala sério, eu tenho 65 anos. 65, muita estrada. Diga-se de passagem, muito bem vivido, 65 né, anos. Vamos para um bate-bolazinho? Bora, vamos lá. Se doutor Otto pudesse voltar ao tempo, o que é que não faria? Que eu não faria? Talvez eu trabalhasse melhor para controlar algum momento da minha vida que eu não tive atitudes moderadas. Por exemplo? Que eu fui... Não, eu, às vezes, uma hora ou outra que eu me exaltei com alguém de forma injusta. E talvez isso é a coisa que... Foram poucas vezes. Eu nem me lembro quais foram essas vezes, mas talvez, assim, alguma coisa que marcou minha vida, eu perdi o controle. Nunca perdi, sempre fui muito controlado. Mas uma vez, que eu não me lembro, assim, quando foi isso. Eu sei. Mas eu acho que hoje, na vida que você leva hoje, na sociedade que você vive hoje, você só pode esperar coisas boas de quem é moderado. Não pode esperar coisas boas de quem é exaltado. Se tivesse que fazer de novo, o que faria? Medicina e política. Com absoluto, gostando de gente como sempre. Se Dr. Otto tivesse a caneta na mão hoje, 24 horas a partir de agora, como presidente da República, qual era a primeira canetada? A primeira canetada seria uma suplementação orçamentária para todos os municípios que estão em estado de emergência no Nordeste do Brasil. Seria uma coisa que a presidente Dilma ia fazer, ia beneficiar muito o povo nordestino, o povo sertanejo. As dificuldades da população é muito grande e da classe política dos prefeitos maior ainda. Não pode, eu sou um crítico disso, vou até falar aqui pela primeira vez de público. Olha, o Fala Sério tá com prestígio, já tem uma coisa nova para lançar. Eu digo a você, que é uma coisa que eu já comentei, até como governador, eu comentei com alguns políticos, mas digo a você que a presidente Dilma, que tem feito um trabalho importante social, Brasil Sem Miséria, desonerou o custo da energia, que foi fundamental para as pessoas economicamente mais pobres, né? Que diminuiu os impostos da cesta básica e com isso também desonerou para que as pessoas de menor poder aquisitivo pudessem ter acesso à cesta básica, enfim, fez uma série de ações. Na minha opinião, a baixa do IPI, do Imposto dos Produtos Industrializados, que faz com que se mantenha aquecida a venda dos automóveis da linha branca, é uma coisa que garante os empregos lá nas grandes montadoras do ABC Paulista, tem aqui na Bahia também, que tem montadora aqui, é importante para manter os empregos. Mas com isso, cai a arrecadação dos municípios que estão em estado de emergência. O prefeito perde receita, e quando ele perde receita, tudo bate na porta do prefeito, do vereador, ele não tem como atender. O carro-pipa para abastecimento de água não tem, a cesta básica não tem. As prefeituras perderam agora, em março, 35% do fundo de participação do município. Os prefeitos estão todos liquidados. Então, eu tivesse a caneta na mão, eu faria uma suplementação orçamentária, mandaria um fundo de participação extra para os municípios que estão em estado de emergência, no sofrimento da seca, que é uma situação dolorosa. Eu que conheço o semiárido, nasci no semiárido, digo a você, é uma das coisas mais dolorosas que eu vejo no interior, e corta o coração da gente, mas corta o coração, é você passar no interior e ver uma pessoa desassistida sem ter um copo d'água para beber e não ter como o município suprir essa pessoa pela queda de arrecadação. Eu acho o seguinte, hoje, Celcinho, o bolo do dinheiro que entra no governo federal, 48% são contribuições, CIS, PIS, COFINS e afins, outros tantos, né? 48%. Esse 48% de arrecadação fica só para o governo federal. Os impostos são partilhados, governo federal, governo estadual e governo municipal. Então, a diminuição é em cima daquilo que recebe o município e os estados. O governador, o mês passado, Wagner, do Fundo de Participação dos Estados, perdeu 300 milhões de reais que não entrou aqui no Caixa. Como é que ele vai dar aumento a todos os servidores que querem aumento? Como é que ele vai fazer estrada? Como é fazer energia? Não é fácil, não. Sentar na cadeira de governador, como eu sentei um ano em 2002, é uma grande responsabilidade. Você não pode imaginar, foi o ano assim, da minha vida que ficou marcado com o ano da maior responsabilidade, que mais eu perdi meu sono. Porque você é responsável
por 14 milhões de pessoas no estado da Bahia. É diferente, eu digo sempre o seguinte, prefiro entrar num centro cirúrgico para consertar um sujeito todo arrebentado num acidente e botar ele em pé rígido, que é uma pessoa só que eu sou responsável, de que tomar conta da vida de 14 milhões de pessoas, precisa de escola, de saúde, de estrada, de energia, de abastecimento de água. É uma responsabilidade muito grande e não pode perder a arrecadação. Então eu acho que a presidente Dilma, que tem feito um grande governo, tem honrado o voto do povo brasileiro, poderia de alguma forma compensar os municípios que estão em estado de emergência. Porque quando ela baixa o IPI dos automóveis, garante o emprego na fábrica, mas quebra os municípios e os estados do Nordeste, e os municípios estão em situação de penúria completa. Porque não é fácil, porque você critica a classe política, e eu digo que a política é uma das artes mais nobres do mundo. Por falar em a arte medicina mais nobre do mundo, uma das artes mais nobres do mundo, Dr. Otto por Dr. Otto em uma palavra. Trabalhador. Para quem Dr. Otto tira o chapéu? Eu tiro o chapéu para muita gente. Para a irmã Dulce, onde eu trabalhei 10 anos no hospital dela, lá no Santo Antônio, como médico ortopedista, eu tiro um chapéu para o presidente Fernando Henrique Cardoso, o Lula, Juscelino Kubitschek, como político, Getúlio Vargas, outro grande político do Brasil. Eu tiro o chapéu para os grandes nomes da arte na Bahia, para um Jorge Amado, para um Caribé, para Zélia Gattai, para muitos, Dorival Caymmi, sou fã do Dorival. Gosta de uma musiquinha? Eu adoro música, adoro. Só a música. Doutor a Otto, música, eu queria pedir uma o coisa. alimento da alma é a música. Juntamente com nossos telespectadores, fala sério. Como nós já temos 30 minutos que estamos no ar, esse programa, inclusive, não teremos anúncios no intervalo para a gente não ter nenhum corte, né? Inclusive, os patrocinadores ficam devendo isso para no próximo programa recompensar vocês. Eu quero pedir ao senhor uma nova entrevista daqui a algum tempo para que a gente adentre mais essas questões de Dorival Caymmi, de Jorge Amado, para que a gente possa cada vez Jorge mais Amado, explorar. Jorge Amado era uma figuraça. Certa feita, o ex-senador Antônio Carlos Magalhães questionou ele sobre a população baiana e ele, perguntando como era o perfil do povo baiano, Jorge Amado respondeu numa palavra: olha, Toninho, na Bahia só é branco o cônsul da Suécia, todo mundo é mestiço. Doutor Otto, muito obrigado Jorge Amado. por esse prestígio. Obrigado, tudo nas suas a horas. programação Vamos lá, independente tranquilo. na Bahia. Tá bom, eu já assisti o programa, quero lhe parabenizar que você é craque. Muito obrigado. É craque. Vamos na luta. Vamos lá. Doutor Otto, vamos fechar o nosso programa agradecendo a quem está nos assistindo e dizendo a vocês que o Fala Sério continua bombando cada vez mais.